Com vocês, com muita alegria, Laís. Boa noite. Eu queria agradecer a Dani essa imensa generosidade para começar falando assim que quando saiu o livro, o Vitor e a mamãe, né, falaram assim: a gente tem que fazer um lançamento, né? Porque aí o livro, eu falei, gente, acabei de ter neném, não tem a menor chance de eu fazer um lançamento. Como é que eu vou falar assim, né? Um lançamento aberto, com um monte de gente estranha, ter que me arrumar, vou estar gorda, com leite pingando, deixar o bebê em casa. O que eu vou fazer? E aí o Vitor viajou, a mamãe parou de me oferecer as 1000 possibilidades que ela pensou, porque ela foi 1, 2, 3. Minha filha não pode passar em branco. Eu falei, não, mãe, deixa. Aí eu falei, eu vou fazer um lançamento para as minhas amigas. Vou fazer, convido, faço um cafezinho, um bolo. Aí eu falei, tá, mas onde vão caber minhas amigas? Minhas amigas cabem no coração da Dani e estão aqui, estão todas aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. E é uma alegria estar aqui nesse momento tão peculiar, né, que a gente está no puerpério, em casa, com o bebezinho. E demanda, né, um pouco a gente se arrumar para sair, preparar a palestra, como é que vai ser. E eu só pensava assim, ao longo do dia, uma vozinha me acalmava, falava, calma, você vai estar em casa, vou estar contigo, porque Deus sempre está com a gente, né, e então vai dar tudo certo. E eu vim aqui para bater um papo com vocês. O título do livro é Virtudes e Vocação da Mulher, mas o subtítulo, né, é um diálogo entre esposas. E aqui na formação eu vou mostrar para vocês que essa expressão esposa é uma expressão que se aplica a toda e qualquer mulher. A esponsalidade é uma característica a que todas nós somos chamadas, como seres chamados à comunhão. Né? Nós somos chamadas à comunhão, a viver essa esponsalidade, seja do ponto de vista humano, carnal, com os nossos maridos, seja para todas com Deus. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês, tentar responder a pergunta desafiadora da Dani, né, que ela colocou no título da apresentação, o que significa de verdade viver a vocação feminina. Então, é um baita desafio que eu tenho aqui. Mas, como eu tenho espaço para falar um pouquinho mais de tempo, eu não preciso responder numa caixinha de story, eu acredito que a gente vai conseguir se aproximar de uma resposta. Não sei se vocês viram que teve um documentário que lançou, tem uns 2 anos, eu acho, que saiu na Netflix, saiu no YouTube, eu acho que eu vi no YouTube, que era a pergunta sobre o que é ser mulher. E esse documentário, o documentarista, o jornalista, ele vai perguntando para várias pessoas, assim, que definem a identidade de gênero, que defendem, enfim, para psicólogos, cientistas, e ninguém consegue responder. E eu não sei se vocês prestaram atenção. Alguém assistiu esse documentário? Quem assistiu, levanta a mão. Só o Vitor, a Dani e a Sara? Então vocês têm que assistir. Bom, então não vou dar spoiler do final do documentário. Então, a gente vai ter que marcar uma outra formação depois de assistir o documentário, porque quando termina o documentário, ele responde a pergunta, mas ele responde de uma maneira que não fica muito clara para as pessoas. E eu achei que a maioria de vocês já tivesse visto, para a gente poder, mas eu vou tentar responder também aqui. Né, essa pergunta do que é ser mulher, o que significa a nossa vocação. E vou começar um pouquinho falando da minha trajetória em como surgiu esse livro, como foi que ele veio parar no mundo, né? Não foi algo que foi pensado, eu não parei para pensar, vou sentar e escrever um livro. Nunca tive, assim, já tive vontade de escrever um livro, mas ele não foi um livro deste movimento. Tudo começou quando em 2022, o Vicente nasceu, ele teve que fazer uma cirurgia em São Paulo, eu fui para São Paulo, fiquei um mês lá e estava assim procurando alguma coisa para fazer, além de esperar ele se operar, lidar com a ansiedade da pós da cirurgia, os preparos e tudo, e surgiu a ideia de criar um perfil no Instagram para conversar com as minhas amigas. Eu sempre tenho essa vontade de conversar com as minhas amigas, e por isso que é tão bom ter muitas amigas, né? Porque eu consigo ter várias experiências aqui como eu estou com vocês.
E a minha ideia era fazer um perfil fechado para conversar com mulheres sobre casamento, mais especificamente sobre a vida íntima dentro do casamento, sobre a vida conjugal, porque eu percebia que faltava um espaço para conversar, para chegar em muitas mulheres que tinham muitas dúvidas, muitas dificuldades e que elas não conseguiam abrir para ninguém. Porque a verdade é que muito se fala sobre sexualidade, muito se banaliza, mas muito pouco se entende de verdade o que significa essa intimidade dentro do casamento. Muito pouco, isso é muito pouco bem vivido. Esse que é o fato. E eu percebia isso conversando com as minhas amigas pontualmente, percebendo algumas coisas, e eu resolvi criar esse Instagram para que elas pudessem me fazer perguntas, porque às vezes até entre amigas tem dificuldade de conversar sobre isso, porque é um assunto íntimo, delicado, e que, infelizmente, se tornou um tema vulgarizado, mas que não se leva a sério como merece. E criei o perfil no Instagram para que pudessem me fazer essas perguntas de modo discreto e que eu pudesse responder de uma forma, né, com a formação que eu já tinha, com estudo, que eu pudesse ajudá-las. A minha intenção era ajudar, em especial, algumas amigas que eu sabia que estavam passando por problemas no casamento por essa questão. E esse Instagram foi inesperadamente um grande sucesso, no sentido de que rapidamente tinham muitas pessoas, para o que eu considero, né, não era nada estratosférico, de milhares de seguidores, até porque era um perfil fechado, mas muitas mulheres começaram a me fazer perguntas íntimas e eu vi que eu tinha capacidade de ajudar, até pelo feedback, e depois isso gerou, foi uma provocação que gerou nelas a confiança de virem conversar comigo depois no privado sobre esses temas. Então foi uma experiência que deu muito certo. O que acontece, gente? A intimidade conjugal, a vida matrimonial, ela é a ponta de um iceberg. A mulher, ela só consegue viver bem todas essas dimensões no seu casamento quando ela está muito bem alinhada do ponto de vista afetivo, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. E era impossível eu dar uma dica em aspectos pequenos quando a situação era muito mais complexa. E eu fui entrando em vários âmbitos e eu digo, gente, para eu orientar de uma maneira séria, eu preciso me aprofundar na antropologia humana. Só que a antropologia da mulher é uma antropologia muito diferente da antropologia do homem. A mulher, ela é um ser distinto do homem. Eles têm uma mesma vocação de santidade, mesma vocação de entrega, de serviço, mas isso se dá de uma maneira muito distinta e muito própria na mulher. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu fui percebendo que não havia assim, um material todo pronto para isso, sobre uma antropologia feminina. E comecei a fazer minhas pesquisas, a estudar, e fui vendo que eu tinha um espaço, um campo, para dar uma formação específica sobre a natureza da mulher, sobre a natureza feminina, com um embasamento que não fosse algo superficial, que não entrasse no achismo, que não entrasse num estereótipo, né? Porque a gente vive hoje em dia, me parece, entre dois polos extremos, que é a mulher empoderada, que é a mulher que é marcada, que é autossuficiente, que não depende de ninguém, ou a mulher recatada do lar, que é submissa, que não tem voz, que precisa largar tudo para ficar em casa, que não pode ter uma opinião, precisa se submeter a tudo que o marido impõe, e que se ela não casa, ela parece que ela está perdida no mundo, que ela não vai se realizar profissionalmente, não vai se realizar como mulher, porque só a profissão não vai, se ela não tiver a vocação, enfim, para a vida consagrada. E eu percebia que isso eram estereótipos e respostas muito superficiais para o que é a mulher. E surgiu daí a comunidade entre esposas, que não sei se todas conhecem, eu vou tratar como não conhecendo. Então, é um curso digital, né, em que eu dou aula sobre vários pilares de formação humana com o foco da feminilidade. Então, a gente vai desde a formação cultural, em que a gente analisa livros, filmes, seja com protagonistas femininos, seja livros ou filmes que tenham temas que me permitam compreender. Por exemplo, a gente trabalhou o tema da liberdade interior no filme A Vida é Bela. Não tem ali o protagonismo da mulher, mas a gente consegue pensar o que é liberdade interior e trazer para o universo feminino, até porque a gente vai ancorar com outras aulas que eu dou ali. Então, são 7 eixos na comunidade, em que eu falo sobre vida interior, que é o princípio e o fundamento de tudo. Nós temos uma maneira própria de viver a nossa vida espiritual. Nós temos uma maneira de falar com Deus. Nós temos demandas espirituais e afetivas
que nos colocam na vida espiritual de uma maneira muito própria. A nossa vida moral, né, o fortalecimento da vontade, que é todo esse âmbito das virtudes, da ética, em que a gente quer aprender a viver melhor, né, a conquistar os bons hábitos para que a gente tenha uma vida feliz, porque a vida feliz é a vida virtuosa. E as virtudes, muito embora sejam virtudes que nós compartilhamos com os homens, nós vivemos essas virtudes de uma maneira diferente. Então, é o típico exemplo quando fala assim, a mulher que está em casa não faz nada. Então, a maneira da mulher viver a laboriosidade é muito distinta da maneira do homem. Mas isso não quer dizer que a mulher não trabalhe, e trabalhe muito. A virtude da paciência, a maneira como... A virtude da fortaleza, por exemplo. A virtude da fortaleza é uma virtude que no homem se aparece de uma maneira muito mais pela atividade, pela coragem, e na mulher se manifesta muito pela paciência, pela capacidade de aguentar e resistir, não resistir de qualquer jeito, né? Mas suportar com elegância o sofrimento, entender, encarar com heroísmo as demandas da vida, que são demandas que se abatem sobre a mulher. Enfim, então a gente trabalha esse âmbito das virtudes. Um eixo que é muito importante, que é o eixo da educação da afetividade. Por quê? Porque aqui a gente falou das 3 faculdades superiores do ser humano, né? A gente falou do espírito, da inteligência e da vontade. E agora eu vou falar da afetividade, que é aquela dimensão que é muito forte para a gente. Nós temos a dimensão afetiva, que é a dimensão das emoções, dos sentimentos, das paixões. Nós temos isso muito aflorado. Isso é uma marca muito feminina. E isso é algo complexo. Por quê? Porque a afetividade, ao contrário da inteligência e da vontade, ela não tem uma inteligibilidade, ela não é racional. Os sentimentos, é o que a gente fala, a gente simplesmente sente, a gente tem emoção. Quantas vezes a pessoa fala, por exemplo, eu já perdoei, mas eu não sinto que eu perdoei. A gente é muito dependente de sentir as coisas para que a gente sinta que aquilo é verdadeiro. É como se precisa passar pelos afetos para a gente entender que aquilo faz parte da nossa vida. Mas acontece que muitas vezes a gente se deixa levar pelos afetos, pelas emoções, pelos sentimentos, sem que isso passe por um crivo da razão. E a gente muitas vezes se atropela na vida por causa disso. Então, é uma dimensão da natureza feminina que a gente precisa trabalhar com muito mais cuidado do que os homens, por exemplo. A gente precisa educar a nossa afetividade. A gente precisa conhecer os nossos sentimentos. A gente precisa dar nome para o que nós sentimos. E isso tudo faz parte dessa formação. E aí os outros eixos, eu já falei para vocês da formação cultural, em que a gente analisa os livros e os filmes. Dois eixos muito concretos, que são os eixos do cuidado do lar e do cuidado da beleza e da feminilidade. Porque a mulher, ela precisa colocar em prática aquilo que ela aprende. A gente tem essa necessidade de concretizar, porque é próprio nosso acolher, receber a semente e devolver isso para o mundo de uma maneira concreta. Isso acontece no nosso corpo quando a gente recebe, né, o sêmen e quando a gente devolve um bebê para a realidade. Isso acontece quando a gente recebe uma ideia e a gente transforma isso num arranjo de flores na nossa casa. Quando a gente recebe uma formação e pensa em como a gente vai educar os filhos no dia seguinte. A gente é muito movido a essa necessidade que a gente tem de fazer concretas as coisas, de aplicar no mundo. Então, a gente tem esse duplo movimento, que é um movimento de acolhimento e doação. E por isso que uma formação que não englobasse esse âmbito concreto não daria conta do universo feminino. E o livro, ele espelha essas dimensões todas que eu estou falando para vocês. Então, no meio dos capítulos, existem referências práticas, existem sugestões práticas de como você se arruma, por exemplo, no puerpério, dicas para você tornar o lar mais aconchegante. Não que seja um manual de cuidado do lar, ou que seja algo de autoajuda, mas é porque faz parte do universo feminino, eu preciso partir da teoria, partir das ideias que eu apresento para vocês e trazer uma dimensão como se a gente precisa de um propósito. O que a gente vai fazer com isso que a gente aprendeu? A gente precisa sair com um propósito das formações que a gente tem, dos livros que a gente lê. A gente precisa se sentir transformada concretamente. E eu aprendi isso na minha formação.
Eu aprendi, desde que a gente viveu, né, esse processo de noivado, o início do casamento, que as coisas que eu aprendia, que eu lia nos livros, que estão todos os livros que eu li não, né, mas os livros que eu usei para escrever o livro estão todos referenciados na bibliografia. Por quê? Porque eu acho importante vocês conhecerem as fontes em que eu bebi, porque são poucas ideias. Qual é o meu trabalho? O meu trabalho é de alguma forma, assimilar as ideias, assimilar as formações, assimilar meditações, orientações, conversas, viver isso na prática e, da mesma forma, trazer ao mundo algo que foi gerado em mim pela semeadura de outras pessoas. Então, essas referências dos livros, eu perdi o meu raciocínio. O que eu estava falando dos livros? Alguém me lembra? O que eu falei dos livros? Sim, pois é, as fontes que eu bebi vocês já entenderam, o puerpério faz isso com a nossa cabeça, os 7 eixos, bom, então, eu precisava, já sei o que eu ia falar, que não bastava só eu dar um aparato bibliográfico não é para vocês, porque assim, eu preparei aulas para a comunidade. O que eu percebi? Que não adiantava eu fazer resenhas de livros, associar temas, falar da minha experiência embasada na minha formação, mas que eu precisava partir daí para uma dimensão concreta. Foi quando surgiram essas duas aulas, né, que são eixos que eles sempre procuravam concretizar. Então, se a gente estava fazendo uma aula sobre descanso, a gente teve um módulo na comunidade todo sobre descanso, que é um tema que eu coloco no livro, porque é um tema muito importante, o aprender a descansar para a mulher. Porque a mulher, como ela vive a laboriosidade de uma maneira muito natural, o corpo da mulher está constantemente trabalhando. Se a gente não entender intelectualmente que o descanso é uma dimensão importante para a gente vai entrar na exaustão. E a gente pode começar a operar de um ponto de uma maneira masculina. Porque a produtividade masculina é uma produtividade linear e a produtividade feminina é uma produtividade cíclica. A gente tem que se respeitar, a gente tem que entender como a gente funciona. Então, eu passo desse raciocínio que eu mostro para vocês a teoria para falar como você vai descansar. Porque se a gente fica só com essa informação, primeira pergunta que a gente se faz, tá bom, como é que eu vou fazer isso? Então, vem a aula prática de como você organiza o descanso com os filhos, como é que a gente vai organizar, ou como se vestir na praia, como se vestir, porque a gente precisa, porque a gente passa logo para o concreto, a gente passa logo para o... tem uma apresentação de doutorado, então aqui, lançamento do meu livro, a primeira coisa que a gente pensa, que roupa eu vou? O que eu vou usar? É isso, a gente na mesma hora pensa na dimensão prática daquilo. Com que eu vou deixar meus filhos? Como é que vai ser o leite? Não é uma coisa simples que a gente vira a chave assim. A gente sempre está envolvida de muitas dimensões na nossa vida. E o ponto de partida do livro precisava ser a ordem, porque é o nosso grande ponto, é o eixo, eu acho, que é o eixo de onde a gente sai e para onde a gente deve chegar. Eu começo o livro falando do motivo pelo qual as coisas são mais difíceis para a gente. São mais difíceis porque a gente está bagunçado. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês da inteligência, né, que é conhecer a verdade, a vontade, que é querer o bem, e a afetividade, que é essa dimensão do sentir. A gente deveria sentir-se feliz porque está praticando o bem que a gente contemplou com a inteligência, mas não é isso que acontece. A gente contempla o bem com a inteligência, se embanana toda na hora de fazer e sente prazer fazendo uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente contemplou como verdade. E quando a gente vai fazer o bem que a gente contemplou, aquilo custa. Então a gente pensa, não, nossa, isso é muito virtuoso, mas na hora que vai fazer isso dá um trabalho, a gente não sente aquele prazer. E qual é o caminho da nossa realização, do cumprimento da nossa vocação? É um caminho em que a gente possa ordenar afetividade, vontade e inteligência. Então, esse é mais ou menos o escopo do livro, né? Então, a gente começa falando sobre a ordem, sobre como a gente perdeu a ordem, que é o fato histórico do pecado original. Então, eu mostro para vocês como o pecado original não é um mito, como não é simbólico, mas é como um fato histórico, e que, por mais que ele seja narrado na Bíblia com uma linguagem simbólica, o que ele representa é um ato de desobediência, ou seja, um ato de desacordo com as leis estabelecidas por Deus, que são as leis que formam a nossa natureza tal como ela é. Inteligência, que orienta a vontade, que deve
desembocar numa afetividade que respalde esse alinhamento, mas não é o que acontece. E por que isso não é o que acontece? É porque num determinado momento na nossa história, na história da humanidade, essa lei foi desrespeitada. E esse desrespeito, ele impregna na nossa alma, ele marca, ele imprime na nossa alma essa desordem. E isso aconteceu no passado, mas também acontece com cada uma de nós. A cada ato errado que a gente faz, a cada vez que a gente falseia aquilo que a nossa inteligência indica como vontade. Não sei se vocês lembram que na formação do Álvaro, ele falou uma coisa parecida com isso, de que quando a gente... quando é que a gente vai distorcendo essa ressonância que bate no nosso coração pelo bem? Todas as vezes que a gente nega aquilo que a nossa consciência nos indica. Quando a gente age contrariamente àquilo que a nossa consciência nos sugere como o que é correto, a gente vai distorcendo essa nota do nosso coração e vai se afastando do bem. A nossa afetividade vai começando a se contentar cada vez mais com aquilo que dá prazer, mas que não nos dá felicidade, e a gente vai se desordenando. E como a gente reestrutura isso? Num processo contínuo que é toda a nossa vocação. O que é a nossa vocação? Então, voltando aqui um pouquinho para essa pergunta, o que significa de verdade viver a vocação feminina? Em primeiro lugar, quando a gente fala assim, vocação, é importante a gente saber que a vocação, ela não é um dado estático, não é uma camisa que a gente veste, não é um talento nato que é dado para uma pessoa específica que tem a vocação de ser artista, que tem a vocação de ser cantora, que tem a vocação de ser atleta. A gente sempre pensa na vocação como algo extraordinário que algumas pessoas têm. Ela tem a vocação para isso. De fato, existem talentos que são dados desigualmente porque nós somos seres desiguais. Mas a vocação feminina é um dado da nossa natureza. Se você nasceu mulher, você tem uma vocação feminina. E o que é essa vocação? Essa vocação, ela é um chamado, é um convite, é uma missão, uma tarefa. É algo que a gente precisa realizar. E a gente precisa realizar naturalmente pelos planos de Deus. A vocação, ela é um estado a ser realizado, a ser cumprido. Por quê? Porque Deus, ele nos infunde uma natureza, mas infunde em nós uma natureza livre. E essa liberdade, ela contém um convite a uma realização, um convite a um cumprimento. E é esse cumprimento que é o que realiza a nossa vida, que é o que caracteriza a nossa vocação como mulheres, né? Então, a gente é livre para aceitar a vocação de ser mulher. A gente é livre para ir realizando isso que está inscrito na nossa natureza, mas que a gente precisa cooperar com a graça. Então, Deus criou as coisas como se fosse assim, pela metade. Não todas as coisas. Criou os seres com alma pela metade, os seres com alma no tempo, que são os seres humanos. Então, assim, a flor já realiza a vocação dela sendo flor. As aves realizam a sua vocação sendo aves, mas os seres humanos, eles só se realizam quando eles alinham a sua liberdade ao bem, porque liberdade não é a ausência de limites, a ausência de fronteiras, a ausência de parâmetros. Liberdade é escolher o bem com consciência, por amor ao bem. Então, todo o nosso percurso é um percurso de educação da nossa liberdade, porque a gente tem essa dificuldade que é causada por essa marca, essa desordem original que nos deixa inquietas, que nos deixa confusas, que a gente recebe, mas a gente coopera com ela, porque a gente também age de uma maneira que trai a nossa consciência. Então, traçando um pouco, né, o panorama do livro, eu queria conversar com vocês sobre alguns pontos, né, do que é vocação, do que é ser mulher, mas vou começar falando sobre a capa do livro. Quando vocês, não sei, algumas de vocês já têm, outras vão comprar agora, né? A capa do livro é muito bonita essa história, gente. Então, a capa do livro e o título do livro não foram escolhidos por mim. Por quê? Eu gravei as aulas na comunidade, daí gravei as aulas porque eu oferecia para as minhas alunas um e-book,
E essas aulas ficaram boas, eu gostei das aulas, eu gostei de ter dado as aulas, porque eu aprendi muito, eu me transformei muito ao longo do ano, que foi o primeiro ano da comunidade, 2023. O primeiro ano que eu fiz a comunidade foi um ano muito importante na minha vida, de muito crescimento, de muito esclarecimento, de muita transformação, que eu vi a minha família crescer, a minha família melhorar, o meu casamento florescer. E essas aulas estavam ali em vários e-books, era muito bonitinho, eu tinha tudo impresso, assim, 12 e-books, eu falava, gente, eu tenho que fazer isso de uma maneira, assim, melhor, né, organizar num livro, isso ficaria legal. Só que, para fazer isso, eu precisaria sentar, revisar todas as aulas e formatar. E eu não tinha esse tempo e não coloquei realmente como prioridade, porque eu tinha meus filhos, aí tinha outro ano da comunidade. Foi o ano que a Bebel faleceu. Então, muitas coisas aconteceram. E eu peguei esses e-books e dei para o Gilmar, que é um professor maravilhoso, revisar os textos. E à medida que ele revisava, ele fazia sugestões. E ele começou a entrar num diálogo muito interessante comigo, porque foi o primeiro homem que dialogou com aquelas ideias. E foi uma experiência assim, maravilhosa, porque eu via que ele começava a entender mais da natureza feminina, que aquilo fazia muito sentido para ele, que aquela alteridade mostrava para ele também quem ele era. Ele foi conhecendo a sua masculinidade em comparação ao que era o feminino. E até então, o meu marido não tinha lido o livro, nem assistido minhas aulas, ele só via um pouco da transformação em casa, da maneira de coisas que eu falava. Foi muito engraçado, o dia que eu fui apresentar o projeto da comunidade para ele, que eu falei, vai ter um eixo de educação da afetividade. Ele ficou me olhando, tipo, o que é isso? Tipo, qual é a necessidade de fazer um eixo só para falar de afetividade? Acho que ele ficou pensando assim, né, afeto, carinho, então tu vai ter um eixo só para falar de como fazer carinho. Não, aí eu fui explicar para ele, não demoraste a entender? Ele está lá atrás. E aí, depois disso, mas aí ele sempre foi muito parceiro, então depois que o Gilmar revisou, ele me entregou um PDF revisado, mas assim, na mesma sequência, né, os 12 capítulos, não mexeu na estrutura, só fez revisar e nessa conversa comigo me deu uma ou outra sugestão que sempre foram maravilhosas, porque ele conseguia complementar algo, era muito bonito isso, do ponto de vista masculino, que ele percebia uma referência de um livro, me sugeriu alguns filmes, e aquilo... O livro ficou assim, redondinho, aí eu pedi para o Vitor encaminhar para a editora dos livros dele. E aí a gente recebeu o retorno depois, que eles tinham gostado muito, que iam editar o livro. Aí o Vitor entrou em cena. Ele resolveu ler o meu livro para me ajudar na revisão. Ele falou, tu queres que eu revise seu livro? Eu digo, lógico que eu quero. Revisa meu livro que eu vou cuidar dos nossos filhos. Aí ele foi revisar o livro. Quando ele foi revisar, ele deu aquele input masculino. O que ele fez? Ele deu estrutura para o livro. Ele falou, não, isso está ótimo, mas vamos dividir em 4 partes, em 13 capítulos. Então, o livro tem 4 partes, 13 capítulos, porque também a editora, quando devolveu, já tinha dividido em 2 livros. O material que eu dei para ela deu volume para 2 livros, né? Então, esse primeiro e o segundo já está no prelo. E ele pegou e estruturou o livro para mim. E aí ele começou assim, a se envolver com o livro, e ele começou a conversar com o Gilmar, e foi muito legal, porque do diálogo entre esposas surgiu um diálogo entre esposos, porque depois ainda entrou o professor Adonias, porque quando o Vitor escolheu a capa, porque eu tinha escolhido outra, ele falou, não, essa capa não está boa, eu vou atrás de outra capa para ti, que consiga exprimir o que tem o livro. E isso gente, maravilhoso, isso é complementaridade, isso é você permitir que o homem participe da sua criação, é você deixar, eu podia sentar em cima do livro e falar, não, o livro é meu, eu que vou escolher a capa, eu vou escolher o título, eu sou mulher, mas agrega demais você ouvir o que o homem tem a dizer. E eu falava tudo isso no meu livro. Como é que eu vou ignorar o que ele tem a dizer se eu falo que é tão importante a gente ouvir o que o homem tem a dizer? Porque o homem, ele olha para a gente, ele complementa a perspectiva que a gente tem da realidade. Eles têm um olhar que realmente complementa a maneira como a gente vê. Então, quando a gente vai educar os nossos filhos, é muito importante a gente ter essa parceria. Porque o marido, ele vai olhar para aquela situação do outro ponto de vista. Ele vai ver coisas que são importantes que a gente não vê. Ele vai conseguir dar uma estrutura para aquela situação que você, às vezes, está perdida na afetividade, na emoção. Então, ele descobriu esse pintor, que é o pintor brasileiro, que chama Washington Maguetas. Então, para começar, isso é ótimo, né? Porque já é uma
é uma formação cultural também, porque a gente acha que o impressionismo acabou lá na França com Renoir e tal. E esse pintor brasileiro que está vivo, o Vitor falou com ele para conseguir autorização para a capa, ele faz justamente um diálogo com essa obra do Renoir, que é o Azul e o Rosa, que são duas garotinhas de azul e rosa com vestido, e é como se essas meninas tivessem florescido e agora nos brindam com um diálogo maduro, em que elas se tornaram esposas. Então, essa é a ideia da capa, que quem descobriu e viu toda essa interpretação foi outro homem, que é o professor Adonias, professor de artes daqui do colégio. E ele gravou um áudio para o Vitor, de, 12 minutos, aqueles podcasts. Ele gravou um áudio enorme. Aí o Vitor falou, me mandou, né? Tu ouviste o áudio que o Adonias mandou sobre a capa do livro? Eu falei, claro que não. Gente, qual é a mulher cheia de filho que consegue ouvir um áudio de 12 minutos? Pelo amor de Deus, não mandem para suas amigas áudio de 12 minutos, que eles vão ficar lá no não lido um século. Não ouvi o áudio. E aí ele falou, mas escuta, porque é maravilhoso. Aí eu sentei do lado dele, coloquei no 2, escutei em 6 minutos. Eu falei, tá ótimo, transcreve esse texto que a gente vai colocar no livro. O Vitor falou, será que cabe? Eu falei, claro que cabe. Cabe porque é uma análise e é mais um olhar masculino sobre algo que é do nosso universo. E é muito bom que a gente tenha esse olhar masculino para nos ajudar a ter mais racionalidade sobre aquilo que a gente vê, às vezes, de uma maneira assim, confusa, de uma maneira, como é que eu vou dizer, sem tantos limites, né? A gente vê as coisas de uma maneira mais sistêmica, mais global. A beleza da mulher, ela é assim, né? Ela é o todo, a gente olha o todo. O homem é aquela caixinha. Vocês, com certeza, se não viram ainda não viram o documentário no YouTube, mas vocês já viram aquele pastor que fala da mulher na caixinha, da mulher que são várias linhas assim bagunçadas, os fios, e o homem na caixinha. Porque assim, o homem ele sai de uma caixinha para outra. E quando a gente fala um monte de coisa para eles ficam totalmente confusos. Então é bom a gente oferecer essa bagunça dos fios para eles e eles devolverem para a gente essa linearidade. Então foi assim que surgiu a capa do livro, né? Que é esse retrato maduro da feminilidade e que tem uma nota. Então quem escreveu a nota foi o Adonias em diálogo com o Vitor, e o Vitor escreveu o prefácio em que ele conta um pouco essa história que eu contei aqui para vocês. Ele conta, deixa eu ver quanto tempo eu já passei 45 minutos. Eu falei que a minha palestra é 45 minutos, eu nem abri a palestra. O que eu faço, Dani? É por isso que eu estou apavorada, porque eu já dei uma formação aqui que foram 2 horas. Não, isso é um problema nas aulas da comunidade. Antes eu gravava aulas de 1 hora, 1 hora e pouco, aí as alunas começaram a falar, não consigo, só quem consegue é a Gisele. Gisele, levanta a mão. Gisele, ela assistiu todas as aulas da comunidade. Ela é... Tu também, Mariana? Então tá, quem é da comunidade aqui, levanta a mão. Assistiram tudo? Quem está muito atrasada, levanta a mão. Eu estou muito atrasada, tenho que gravar todas as aulas de maio, só gravei uma. Tá. Bom, então vamos lá falar o que é a mulher, né? Eu acho que eu já falei, dei uma introdução biográfica que meu marido me sugeriu no carro vindo para cá. Porque antes disso, ele tinha dito assim, amor, prepara uma palestra com uma formação. É uma formação, eu digo, é claro que eu vou preparar. Aí o que eu pensei? Eu vou preparar uma formação, né, teórica e tudo. Aí no caminho ele me fala assim, amor, tu tens que ter uma abordagem biográfica. Eu falei, bacana, no caminho para ir para o Mirante eu vou dar uma abordagem biográfica. Pronto, falei 45 minutos sobre abordagem biográfica. Vocês ainda querem a palestra? Bom... então, o que significa de verdade viver a vocação feminina? Foi a pergunta que a Dani lançou no convite e que trouxe vocês aqui. O que é isso, né? De fato, nós somos mulheres, mas não sabemos mais o que significa ser mulher. É difícil quando alguém pergunta para a gente dá essa resposta. O que é ser mulher? Né? Ser mulher é uma marca biológica, ser mulher é uma marca espiritual, a gente se define pelo nosso corpo. O que é ser mulher? Por outro lado, quando alguém pergunta de vocação, é essa confusão. Vocação tem a Xuxa, sei lá, para animais baixinhos. Vocação tem... Até quando a gente fala de maternidade, a gente pensa assim, que a vocação para ser mãe tem que ser aquela mulher que tem 12 filhos, que só fica dentro de casa. E não é isso, né? Ser mulher é uma vocação.
o ser mulher e a vocação feminina, elas estão interligadas. Ser mulher é um chamado, é uma missão, é uma tarefa, né? Então, a vocação da mulher não é algo estático. É uma missão que temos que abraçar, que realizar. É, em primeiro lugar, um convite ao amor e ao dom de si, especialmente por meio da maternidade. E eu quero que vocês guardem isso, porque a maternidade é algo central para toda mulher. Seja essa maternidade biológica, seja, como sempre será, espiritual. Toda maternidade é espiritual. Em alguns casos, ela também é biológica. A maternidade biológica, ela é um sinal visível da maternidade invisível, que é a maternidade espiritual. O que nós fazemos com nossos filhos ao cuidar da carne deles, é o que nós devemos fazer ao cuidar do espírito deles. Então, toda mulher tem esse chamado. Então, a maternidade, ela tem uma dimensão sacramental. O que é o sacramento? O sacramento é a graça, é o sinal visível que infunde uma graça invisível. Então, as realidades humanas, elas nos parecem ser mais verdadeiras que as realidades espirituais, mas as realidades materiais, elas apontam sempre para algo mais profundo. Então, a maternidade da mulher biológica, ela aponta para essa maternidade espiritual, que é a maternidade que todas nós compartilhamos. Ser mãe é muito mais que gerar um corpo, é gerar uma alma, é cuidar de um destino eterno, é moldar corações. Não é um direito nem uma conquista pessoal, mas é um dom que exige abertura e acolhimento e que se expressa no cuidado, no ensino, na escuta, na generosidade e no acompanhamento. Então, toda mulher que não tem filho biologicamente, ela tem almas que ela pode acompanhar, de quem ela deve cuidar, quem ela deve ouvir, porque a mulher, quando ela se fecha em si mesma, ela está frustrando esse chamado, que é o chamado da sua vocação, que é esse chamado de abertura, de entrega, de cuidado, de serviço. Então, a mulher pode se realizar na vida profissional, ela pode se realizar ou ela pode não se realizar. Depende de como ela vive a sua vocação profissional, como ela vive a sua feminilidade na sua profissão. Ela vive a sua profissão como um meio de acolher, como um meio de transformar, como um meio de elevar e cuidar das almas com que ela lida, porque a mulher, ela não lida com sistemas, a mulher não lida com operações. Mesmo a mulher que lida, ela sempre vai fazer isso de uma maneira pessoal, ela vê almas por trás disso, ela vê pessoas por trás disso. E é assim que a gente realiza a nossa vocação. Mas toda mãe, antes de ser mãe, é o quê? É esposa. Da mesma forma que existe a maternidade espiritual, existe a esponsalidade espiritual. Porque essa disposição para cuidar e gerar das almas, ela deve ser fruto de uma comunhão muito profunda com Deus, de uma comunhão muito profunda com o Criador, porque para não se tornar egolatria, para não se tornar um egocentrismo, porque a mulher, ela pode também degenerar esse cuidado em controle, em manipulação, se ela não tiver bem vivida a sua esponsalidade anterior. Por isso que a gente fala muito, né, que a maternidade me salvou, os filhos nos salvam de nós mesmos, mas o marido nos salva do controle dos filhos. Porque a gente pode viver em função dos filhos, controlando e impedindo eles de crescerem, desabrocharem e florescerem segundo a liberdade. Os filhos não são feitos para a gente. Os filhos são feitos para o mundo, isso é verdade. E a gente precisa estar preparado para isso. Por isso que o casamento é uma dimensão tão importante na vida da mulher que é mãe. Ela não pode deixar de lado, ela não pode deixar para trás o marido, porque o marido é ele com quem nós temos um vínculo até que a morte nos separe. É com ele o nosso vínculo vitalício. Com os filhos, o nosso vínculo com os filhos tem um prazo. É difícil da gente ouvir e aceitar isso. Por que é difícil? Porque a gente está lá com aquelas 3 dimensões desordenadas. Eu vou explicar para vocês, no livro dá todas as razões, vocês vão concordar intelectualmente comigo. Na hora de viver isso na prática, isso dói na nossa afetividade, isso dói nas nossas emoções, isso dói, porque quando o marido chega e fala assim, deixa a criança, deixa o bebê ali, vem ficar comigo, putz grila, tá
Tá bom, vou lá. Peraí rapidinho. Então, isso não é algo que a nossa natureza favoreça, porque a nossa natureza é uma natureza marcada por essas distorções. E a nossa natureza, o que ela faz? Ela vai nos puxar para o instintivo. E a criação dos filhos, ela tem uma dimensão instintiva. A gente libera um monte de hormônio, a gente está ligado por eles por um vínculo natural, mas o fortalecimento, o amadurecimento e a realização da vocação feminina é um realinhamento em que o intelecto e a vontade submetem os afetos. Não é para se ver livre dos afetos. Tanto que no livro eu ensino muito como você vai fortalecer essa afetividade para você cuidar bem do seu casamento, sendo feliz, sendo alegre. Não é para você cuidar do casamento de qualquer jeito, forçando a barra, como um ato cerebral. Eu vou cuidar do meu casamento porque está escrito naquele livro que é melhor cuidar do meu casamento para eu não ser frustrada depois que os filhos saírem. Não é isso. A gente tem que educar a nossa afetividade. Mas, essa relação com o marido, ela tem uma dimensão sobrenatural, porque ela tem uma dimensão da liberdade. Com os filhos, muitas vezes, a gente nem é livre para amar nossos filhos. Vocês já perceberam? Pararam para pensar, a gente não é livre para amar nossos filhos, a gente ama loucamente, a gente tem uma paixão da hora que o filho nasce, a gente tem uma coisa que nos move, que é mais forte do que nós, a gente fala. Mas, na verdade, é mais fraco do que nós. Porque a nossa verdadeira força é uma força que deve vir das nossas dimensões superiores. A gente tem que livremente amar os filhos loucamente, não é para não amar os filhos. Né? O amor, ele sempre, quanto mais amor, melhor. O que a gente não pode é inverter a ordem das coisas e colocar os filhos na frente do nosso casamento. A gente tem que cuidar muito do casamento com todo o esforço que isso exige. Porque esse esforço é um esforço que vai forjando a nossa alma, que vai forjando o nosso caráter e vai educando a nossa afetividade, para que a gente não distorça essa vocação do cuidado no controle, na posse, na manipulação, na obsessão, porque tem mulheres que vão ficando obsessivas pelos filhos e esquecem o marido completamente. A nossa missão, em resumo, né, é ser um reflexo do amor de Deus no mundo, ser sua imagem e semelhança. Não é essa a vocação de todo ser humano, ser imagem e semelhança de Deus? Mas como isso se dá? Isso se dá de uma maneira propriamente feminina. Isso deve respeitar a nossa identidade. E o que caracteriza a identidade feminina? A mulher não se define por uma função. Nem é apenas uma essência biológica, nem psicológica, mas ela é um chamado existencial, cuja presença concreta auxilia o Criador no mundo. Isso é bonito na nota sobre a capa que tem nesse diálogo do Adonias com Vitor, que o Adonias apresenta uma expressão que eu não conhecia, que chama Ezer, não sei nem como fala, mas é uma expressão do hebraico que é a palavra para auxiliadora. Esse auxílio concreto do homem no mundo, esse o papel da mulher no mundo. A gente auxilia, em primeiro lugar, a Deus. Nós somos esse auxílio, nós somos o veículo por quem Deus povoou o mundo. Vocês já pensaram nisso? Os homens, eles participam também. Participam, mas quem forma com a sua própria matéria os seres humanos somos nós, são as mulheres. A gente tem esse papel de concretizar a misericórdia e a providência de Deus no mundo. Nós concretizamos isso. Por isso que é tão forte para a gente essa dimensão de concretizar. Pensem sempre naquilo que eu falei para vocês. A realidade material, ela torna visível a realidade verdadeira e mais profunda, que é a realidade sobrenatural. Então, o que nosso desejo de concretizar as coisas, fazendo a beleza das coisas, é porque a gente engendra a beleza que Deus... A maior beleza, que é a alma humana, a gente engendra essa beleza no mundo. A gente forja isso com a nossa própria natureza, né? A mulher também é um símbolo da alma humana, porque ela tem a sensibilidade mais aflorada que o homem. E o que é a alma humana? Aí falando homem e mulher. A alma é aquela dimensão sensível e receptiva à ação de Deus. Então, nós somos, por natureza, mais receptivas que os homens. Então, nós somos, por natureza, mais sensíveis. Nós somos espelhos da alma. Nós somos sinais da alma. É como se a gente fosse se a gente pensasse no relato da criação, que Deus cria, né, cria as coisas e cria a alma em que ele infunde a alma. Nós somos esse ser. Enquanto o homem reproduz a ação criadora de Deus, a gente reproduz a alma que recebe a ação de Deus. Então, a gente tem essa dimensão receptiva e relacional, porque nós fomos criadas como uma resposta de uma demanda de relação.
O homem sozinho não é bom que ele esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Então, nós somos resposta a uma demanda relacional. Nós somos feitas para a relação. O homem sente essa necessidade. E a mulher, ela é feita para isso. Né? O homem, se a gente for pensar, o homem não foi criado por Deus para se relacionar. Inicialmente, a gente pensar assim, se a gente for fatiar historicamente a ação da criação. Mas o homem teve essa necessidade. E a mulher, ela é uma resposta desse desejo, desse anseio de relação. Nós somos voltadas, então, para o amor, mas também sujeitas à inquietude, sujeitas à desordem, sujeitas à distração, por conta do pecado original que eu falei para vocês, e que no livro está muito bem explicado, de um ponto de vista histórico e antropológico. É muito importante começar por isso, porque explica muitas coisas da nossa natureza, e que, porque nós fomos treinados a desconfiar da palavra de Deus, da Bíblia, nós desprezamos essa verdade profunda. E tem um sentido para o mundo que quer nos afastar do nosso chamado, que quer nos afastar da verdade, que a gente se afaste dessa verdade tão profunda. Então, a Bíblia, ela realmente contém as verdades sobre o homem. A gente precisa aprender a ler a verdade que está ali. Então, no primeiro capítulo do livro, eu ofereço para vocês essa leitura antropológica e histórica do que é o pecado original, o que ele significa na nossa alma, ainda hoje, né? A mulher, ela é um ser formador e é um ser em formação. Ou seja, ela se realiza ao cultivar as virtudes. Ou seja, ela se forma ao formar os outros. A gente se realiza quando a gente ajuda os outros a se realizarem enquanto pessoa. A gente ajuda, quando a gente pensa, né, na maternidade, isso se dá de uma maneira mais visível, que é como? Quando a gente educa as crianças, o nosso papel como educadora, mas também o nosso papel quando a gente escuta e aconselha os nossos maridos. Que se a gente está muito perto de Deus, a gente tem a sabedoria para aconselhar, porque Deus nos infunde essa sabedoria. Né? Porque nós somos feitos para aconselhar, para acompanhar, para estar do lado dos homens, e é um papel muito importante. Mas se a gente não é casada e não tem filhos, a gente continua tendo a mesma missão da formação, de cuidar, de educar, de aproximar as pessoas de Deus, de elevar a vida espiritual das pessoas. Por isso que a maioria das profissões das mulheres, se vocês já perceberam, assim, área da saúde, essas áreas de formação são as áreas em que a mulher está mais presente. E é bom que esteja, porque ela tem essa inclinação. É exclusivo? Não estou falando isso. Eu estou falando que a mulher, ela aporta essa sua natureza formadora no mundo profissional também. Isso é maravilhoso, isso enriquece, isso deixa o mundo profissional mais humano, humaniza a profissão. Então, a mulher virtuosa é aquela que se torna plena, madura, ao formar os outros na sua maturidade, em que ela se realiza ao se doar para engendrar as virtudes. E ela se realiza onde? Ela se realiza no seu cotidiano. Não precisa abandonar o seu lar ou negar sua feminilidade para ser plena. Pelo contrário, é justamente no cuidado do lar, dos filhos, do marido, de si mesma e dos outros que a mulher encontra um caminho da sua plenitude. Qual é o segredo disso? A unidade de vida. A mulher cristã não precisa abandonar o lar para viver sua vocação, para ser santa. O lar pode ser lugar de contemplação e de elevação espiritual, porque a mulher é uma ponte entre o ordinário e o eterno. A mulher, como um reflexo da alma, o que é a alma humana? Né? Essa dimensão que liga o espírito, às vezes a gente confunde, né? Espírito e alma. A gente pode usar, às vezes, como sinônimo, mas mais propriamente a alma é essa dimensão que liga o espírito à nossa natureza corpórea. E a alma e a mulher, como espelho da alma, ela é essa ponte entre o cotidiano, entre o ordinário e o eterno, e o sobrenatural. É por isso que, quando a gente escuta falar sobre a santificação do cotidiano, sobre encontrar a Deus nas pequenas coisas, isso preenche tanto o nosso coração. É por isso que isso faz tanto sentido para a gente encontrar o sobrenatural no pequeno, porque é assim que a gente vive. Isso só faz revelar para nós quem nós somos mesmo. A mulher tem uma missão insubstituível, que é acolher, nutrir, reconciliar, transformar ambientes e pessoas e vivificar a carne e o espírito. Né? Então, a condição feminina,
a gente deve viver no nosso casamento, na maternidade, na vida solteira, na vida consagrada, no trabalho, em qualquer estado em que a mulher viva a comunhão, essa dimensão relacional. E como a gente pode, né, restaurar essa harmonia perdida? Quais são os veículos, os meios de restaurar a harmonia perdida? De como a gente se constrói para a realização plena? Por meio da vida interior, da oração, dos sacramentos, da formação espiritual, porque é algo que vai nos colocar diante dos planos, é como se fosse diante do nosso manual de instruções, que a gente perdeu, a gente não sabe bem para que nós fomos feitas, quais são os desígnios de Deus para a gente, o que é a lei divina, porque a gente não teve uma boa formação para saber até o que é certo e o que é errado. Então, essa formação é algo que nos ajuda a nos realizar como mulheres. O exercício das virtudes. Lembrando que o exercício das virtudes não é assim. Quero ser isso, vou conseguir da noite para o dia ser paciente, laboriosa, forte, amável, alegre, enfim. Não. O caminho das virtudes é uma construção, é um cultivo, é uma conquista. Mas a coisa boa é que quando a gente busca adquirir uma virtude, a gente luta por uma virtude, ela puxa a outra. É como se elas viessem sempre com um ganchinho, elas nunca vêm sozinhas. Então, quando a gente luta para crescer na virtude da ordem, a gente vai crescer em paciência, em amabilidade, em fortaleza. E isso vai ajudando a nossa luta espiritual. Por isso que quando me perguntam por qual virtude começar, eu até respondo que é pela virtude da ordem, porque aqui me falta, é a virtude que mais me falta. Entre tantas, mas enfim, é meu ponto de luta. Mas eu digo, comece. O importante é começar. Escolha um ponto de luta e coloque o pé na tábua, assim. Comece a lutar pela virtude que tiver ao seu alcance, o que for necessário naquele momento, né? Se você está irritada, luta pela amabilidade, sei lá. Mas comece, porque da hora que você começar a lutar pelas virtudes, todo o processo de conquista das virtudes, ele se desenrola muito naturalmente. Desde que a gente seja persistente, perseverante e não se desanime com as nossas quedas, porque elas acontecerão. É importante a gente conhecer o material de que nós somos feitas, como a gente estava falando, né, eu e a Dani hoje. Porque a vida real é uma vida de quedas, de recomeços, de frustração, de desencanto, de vergonha de nós mesmos, mas a gente tem que ter essa disposição de lutar e recomeçar. E aí vem o corpo da mulher para nos ensinar a ter esse espírito de recomeço, porque o nosso corpo ele é marcado pelo ciclo. Nós somos cíclicas, a natureza feminina é marcada pelo ciclo, e a gente tem que enxergar naquilo que o nosso corpo nos diz uma oportunidade de aprender, de nos conhecer e de, a partir daí, engendrar um processo de vida interior, que é um processo de luta, de fortalecimento da vontade, de educação da afetividade, e não enxergar, como hoje em dia muito se faz, ver no corpo feminino como se fosse uma prisão. O corpo feminino não é uma prisão, o corpo feminino é das coisas mais belas que Deus fez. E por isso que ele é tão banalizado, por isso que ele é tão vulgarizado, porque existe um processo que quer uma luta espiritual que quer o quê? Descaracterizar o ser humano. E algo que ele pega, que é extremamente sagrado, que é o corpo da mulher, vira fonte de pornografia, de devassidão. Por quê? Porque o corpo feminino é uma das forças mais potentes das realidades humanas. Por isso que ele gera tanto dinheiro. E a gente tem que saber que a gente tem essa riqueza em nós. Não para que a gente se envaideça ou pense nisso, lógico, mercadologicamente, mas para a gente entender a dignidade que tem o nosso corpo, a força e a potência que tem o nosso corpo. Quanto a beleza feminina é algo grave no sentido assim, de forte, da gravidade das realidades humanas. O quanto o nosso corpo ele é um templo mesmo do Espírito Santo. E o quanto a gente precisa cuidar disso. E o que o nosso corpo feminino, né, expressa e nos ajuda a entender. Né? O corpo não é um acidente biológico, ele é parte essencial da nossa vocação. Se, por um lado, nós não nos reduzimos à matéria corpórea, este corpo não é um acessório, porque a nossa natureza humana, aí homem e mulher, é essa unidade substancial de corpo e alma. O corpo não é um acessório, o corpo não é um invólucro. Tanto que nós ressuscitaremos e quando houver a ressurreição
definitiva, o fim dos tempos, nós ressuscitaremos nos nossos corpos transfigurados. Quando Jesus ressuscitou, ele apresenta o seu corpo glorioso. O corpo não é uma parte, uma casca de que nós vamos nos despir e viver como espírito de luz. Não, nosso corpo será transfigurado, sofrerá uma transformação, porque ele faz parte de quem nós somos. Nós somos corpo e alma. E o corpo tem essa dimensão sacramental, porque ele foi criado por Deus para tornar visível a nossa missão invisível, que é amar, acolher, gerar. Não é isso que o nosso corpo faz? Nosso corpo acolhe, gera, se entrega e transforma. Quando nós recebemos a semente da vida, nós a transformamos para devolver como uma vida. É lindo isso, quando a gente pensa no que o nosso corpo faz. E é o que a nossa alma tem que fazer. Receber a semente da palavra de Deus. E aqui, independente de ser casado ou solteiro, a gente tem essa dimensão transformadora e vivificadora de trazer vida por algo que transforma a nossa natureza. Mas para isso nós precisamos nos deixar transformar. Nós precisamos acolher a palavra de Deus, acolher a verdade que está presente no mundo, fazê-las nossas, assimilar e devolver ao mundo como vida. E lembrando também que essa receptividade do corpo feminino, que está marcada desde a estrutura interna até os nossos ciclos hormonais, ela não é uma passividade, mas uma abertura generosa. Como a alma, o corpo feminino é um espaço que convida, envolve e transforma. Ele foi feito para dar espaço ao outro, que é algo que traduz a nossa missão espiritual, ser morada do amor. O corpo da mulher é estruturado para acolher doando. E aqui, só um parêntese assim, para a gente falar um pouquinho do ciclo feminino, como é bonito, que é algo assim que nos traz tanta dor de cabeça, tanto mal-estar, tem a TPM, tem o incômodo físico, mas se a gente pensa sobrenaturalmente o que representa o ciclo feminino e o quanto, por exemplo, uma bomba como anticoncepcional impede que a gente tenha essa experiência, que é uma experiência da nossa vocação de mulheres, que é a experiência do ciclo, né? Então, na ovulação a gente acolhe, na fase lútea a gente espera, na menstruação a gente frustra, a gente cai, mas temos uma promessa de recomeço, que é a fase folicular. Então, o nosso corpo humano, ele expressa esse movimento, que é o movimento da nossa alma. Esse dinamismo, quando lido, né, interpretado espiritualmente, ensina a mulher a esperar com esperança, a acolher as mudanças com flexibilidade e a perceber que o tempo da mulher não é o tempo da produtividade do mundo masculino. Nós temos um tempo próprio. E aí, a gente pensa nas virtudes como aquele caminho que nos leva a atingir a nossa perfeição, que é algo que a gente vai sempre estar aquém, né, da nossa perfeição, mas sempre vamos estar a caminho dela. E aqui eu queria destacar duas virtudes que eu considero que são muito importantes para caracterizar a natureza feminina, que é a virtude da paciência e a virtude da laboriosidade. O que é a paciência, né? A paciência é essa força silenciosa que sustenta o amor no tempo. E que a gente sente tanta falta, né, de ter paciência, sente tanta falta de cultivar. E a gente percebe que a paciência é um fruto da maturidade. Que quando a gente amadurece, quando a gente... ela está muito próxima da sabedoria. Justamente porque a paciência, ela nos permite ficar firmes, mesmo diante das frustrações, mesmo diante das imperfeições e do tempo que as pessoas precisam para mudar, e a gente mesmo precisa para mudar. Então, a gente precisa entender e vivenciar a paciência, em primeiro lugar, com nós mesmos, porque a gente demora um tempo para mudar. Então, tudo isso que a gente está falando, estou falando aqui para vocês vão ler no livro, não é algo que a gente vai conseguir incorporar da noite para o dia, mas é um caminho que a gente vai trilhar. E ela permite, né, que a gente eduque o nosso coração para a escuta verdadeira e para o respeito do ritmo do outro e para o tempo de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente é apressado também no tempo de Deus? A gente quer que as coisas aconteçam, que as coisas aconteçam para ontem. Então, a paciência é essa virtude que vai nos tornar mais femininas, que vai permitir que o tempo faça aquilo que é necessário ser feito, porque a gente se submete ao tempo, a gente precisa se aliar ao tempo pela paciência. E a laboriosidade, que é justamente essa dimensão da nossa concretização do amor em gestos diários, repetitivos,
que são muitas vezes invisíveis. Esse cansaço invisível que a gente vive todos os dias. Eu sei que vocês estão aqui cansadas, eu estou cansada, a gente vive mais ou menos cansada. Né? Por quê? Porque a gente é muito laboriosa, porque a gente trabalha muito, a gente está o tempo inteiro trabalhando. Mas a gente não pode perder a dimensão sobrenatural desse trabalho. A gente não pode fazer as coisas mecanicamente. A gente tem que colocar o coração nas coisas. É isso que vai fazer com que o nosso trabalho ele revele e manifeste em nós todo o sentido que ele tem. Ver a beleza por detrás das coisas, adquirindo um olhar contemplativo para a nossa vida. A nossa vida, ela nos dá matéria de contemplação, nos dá matéria de oração cotidianamente. Mas para isso a gente precisa muitas vezes o quê? Dar um passo para trás, se afastar um pouco da nossa vida, para poder beber na fonte da contemplação, que é a oração, para poder olhar para ela de forma contemplativa. Então, a laboriosidade, para ela não se transformar em fonte de burnout, de exaustão, ela precisa estar amparada numa vida de oração. Para que a gente saiba também que a gente não vai dar conta de tudo, que as nossas tarefas elas são intermináveis e que a nossa vocação ela está se realizando não no cumprimento de uma lista. A gente não vai fazer gabaritar as nossas tarefas. A gente vai fazê-las todas com amor, esperando pacientemente que elas deem os frutos que elas vão dar, que elas tenham tempo para isso. Mas que a cada vez que a gente luta pelas virtudes e que a gente busca obedecer essa voz da consciência, que nos lembra da nossa missão, a gente está se realizando e se aproximando dessa realização. E uma dimensão importante que eu tinha falado para vocês é do descanso. Já estou me aproximando do final para todas nós descansarmos. Mas lembrar que a gente não é super-heroína, que a gente tem fraqueza, que Deus acolhe e educa as nossas fraquezas, né? A gente não deve assumir para a gente padrões irrealistas. Eu não quero que ninguém leia esse livro, que ninguém escute o que eu estou falando, como se fosse um convite à neurose, que todo mundo tem que ser perfeita. Não, é um convite para refletir sobre aquilo que nós somos chamados a ser. E ser chamado a ser não quer dizer que a gente vai, daqui para amanhã, ou daqui para o final do mês, ou daqui para um ano, eu não vou traçar um prazo para que ninguém se realize plenamente como mulher. A gente tem todo o tempo da nossa vida para se realizar. Agora, é um trabalho que exige uma constância. A gente precisa abraçar essa missão. A gente precisa responder esse chamado com a nossa própria vida. E reconhecer esses limites e evitar o esgotamento é algo que é necessário para que a gente possa cumprir a nossa feminilidade, cumprir a nossa vocação. Sabendo também como descansar, né? Porque o descanso é uma virtude que precisa ser aprendida. Descansar não é não fazer nada e também não é fazer qualquer coisa. Descansar é trocar de atividade, é saber reconhecer e aprender aquilo que nos descansa. E uma forma excelente, maravilhosa e sempre recarrega nossas energias é a oração. A oração é um descanso. Então, como diz a nossa amiga Dani, quem reza descansa. E descansa mesmo. Então, às vezes a gente fala assim, não tenho tempo para rezar. Olha, se a gente estabelecer um horário para rezar, gente, vai ser o tempo que a gente vai ter para descansar. A gente descansa em Deus. Às vezes a gente vai estar tão cansada que a gente vai chegar na oração e falar, Senhor, eu estou morta, estou cansada, não aguento mais levantar de noite, me dá forças. E aí a gente vai conversando com Deus. Porque o que é a matéria da nossa oração? É a matéria da nossa vida. A gente vai falar na oração aquilo que a gente vive. Né? E também saber que nem toda distração descansa. Então, tela, celular não descansa, álcool não descansa. Então, eu vou beber uma cervejinha que depois você vai ficar estourada. Então, assim, vai beber água, porque a água hidrata e descansa. Vai beber uma tacinha, mas o álcool não descansa. Atividade social em excesso não descansa. Exaure, porque demanda a gente afetivamente, demanda da gente fisicamente, demanda espiritualmente, porque tira a nossa interioridade, nosso espaço de reflexão. Então, está em festa todos os dias. Aquela lista, né? Tem festa de aniversário da criança todos os dias. Gente, não tem condição. Isso cansa demais. A gente tem que saber reconhecer isso. Eu estou aqui para falar verdades. Festa de aniversário todo dia, ótimo no Mirante, que a gente faz a festinha aqui, a criança vem sozinha, brinca, não precisa mandar lanche. Então é ótimo, a criança vai para a festinha, pronto, resolveu. Façam festinha no Mirante. Compras por impulso também não descansa. Então, comprar, pelo contrário, a gente compra, estou cansada, eu mereço, trabalhei muito. Vai lá no aplicativo, compra, depois o que se lasca de trabalhar para pagar a compra. Então, não é inteligente, não saiam comprando por impulso. Anotem, esperem uma semana e vejam se vocês ainda precisam comprar. Porque 70% da lista vai embora. Você, meu Deus, eu ia comprar isso, para quê?
A troco de quê eu ia comprar isso? Então, compra é algo que nos pega na hora do cansaço. Não façam supermercado cansada. Vocês vão comprar um monte de besteira, vão sair comendo um monte de coisa e vão engordar. Não, supermercado a gente não faz cansada, compra a gente não faz cansada, porque a gente se recompensa. Lembrem da nossa afetividade desordenada. Quando a gente faz essas atividades que são extremamente prazerosas, porque liberam um monte de hormônio, hormônio não traz felicidade, hormônio traz dor de cabeça quando sai o boleto. Então, não saiam comprando as coisas cansadas, porque a gente perde a racionalidade, a gente se deixa levar pelas nossas emoções, pelos nossos impulsos. A gente pensa, eu preciso comprar essa roupa porque eu estou cansada, feia, esgotada. A Laís disse que tem que ficar bonita para o meu marido, então eu vou comprar uma roupa nova. Não, gente, não é isso. A gente vai se cuidar com o que a gente tem, entendeu? Vai tomar um banho, vai ficar cheirosinha, vai se depilar, vai passar um rímel. Todo mundo tem um rímel da Maybelline, que é R$35. Não precisa comprar um caro, eu amo da Maybelline. Então é isso. E o autocuidado, né? Que é esse ato de amor a si, ao marido, aos filhos, ao próximo. Não descuidar da nossa aparência, não descuidar do cuidado do nosso corpo, porque isso é algo que diz sim muito a respeito da nossa feminilidade. Ser feminina não é se vestir com determinado estilo, romântico, clássico, sei lá. Não, ser feminina é entender que o cuidado de si é uma doação. Aí vocês entendem essa profundidade da vocação, que é uma vocação de entrega, de doação. É quando a gente faz até aquilo que a gente pensa que é mais íntimo e pessoal, que é passar um batom, a gente faz pelos outros, porque muitas vezes a gente vai estar esgotada e a gente não vai querer se arrumar. A gente vai querer ficar de qualquer jeito, mas a gente entende que é uma tarefa, que é uma missão e que a gente vai fazer isso por amor, a gente vai fazer isso por doação. A beleza é um serviço. A beleza, ela é uma entrega, porque fora se a gente ficar fazendo selfie, se olhando no espelho, quem está vendo que a gente está bonito são os outros. Quem vai desfrutar e vai querer permanecer, a beleza convida a permanecer. Se a gente está bonita, o marido quer ficar mais em casa, os filhos querem ficar perto da gente, as amigas querem conversar, nem que seja para ficar reparando a tua roupa, mas a amiga vai querer ficar perto de ti. Então, a beleza, ela convida a permanecer. A gente gosta de olhar para uma coisa bonita e a gente sente isso. A mulher bem arrumada é como se fosse um arranjo dentro de casa, um arranjo de flores dentro de casa. E agora, para finalizar, como é que a gente vai, se tornar tudo isso? Como é que a gente vai cumprir e realizar a nossa vocação? A gente precisa de modelos, porque isso é uma outra dimensão que tem no livro, eu nem coloquei aqui, mas é importante também querer que vocês atentem para essa parte do livro, que é a parte do desejo. Nós temos o desejo mimético. A gente aprende a amar com as pessoas que a gente admira. A gente deseja as coisas das pessoas que a gente admira. Então, a gente precisa educar o nosso olhar para a gente admirar as pessoas certas. E eu concluo essa palestra, essa conversa, esse bate-papo, essa noite de formação, convidando vocês a conhecerem mais a vida da mulher que mais deve nos inspirar, porque ela é a mulher perfeita, a mulher que tem todas as virtudes da feminilidade, que é Nossa Senhora. Então, se vocês tiverem que sair com um propósito dessa noite, é procurar se aproximar de Nossa Senhora, porque ela vai ajudar a gente. A gente pensa assim, como Nossa Senhora vai me ajudar? Ela falou 6 frases no Evangelho, eu não faço ideia como ela se vestia. Ela se vestia provavelmente de um jeito muito diferente de mim. Mas Nossa Senhora, ela contém nela todos os princípios de feminilidade de forma perfeita. A união com Deus, a filiação divina, que é o que vai dar sustento para todas essas coisas, a maternidade perfeita, a esponsalidade perfeita, porque ela vivia a comunhão perfeita com o Espírito Santo. Então, o serviço, a entrega, a discrição. E quando a gente pensar, como é que a gente faz? A gente conversa com a Nossa Senhora para coisas que não estão escritas propriamente no Evangelho. Então, Nossa Senhora, como é que eu vou para aquele evento? Eu vou me vestir como? Nossa Senhora ajuda, porque se a gente colocar uma roupa de piriguete, Nossa Senhora vai falar, minha filha, essa roupa não. Então, pensem, Nossa Senhora responde nessas coisas cotidianas. Ela ajuda a gente. Então, por isso que quando a Dani chegaram as flores, a Dani bateu a foto das flores, eu só vi Nossa Senhora e falei, Dani, leva a Nossa Senhora, porque é para ela que essa mulherada tem que olhar. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou aqui para dúvidas, conversas, beijos, abraços. Teria mais coisa para dizer para vocês, mas se eu disser tudo, ninguém lê o livro. Outra formação, até porque quando eu estava fazendo, tinha uma parte toda sobre casamento. Eu falei, não, vou falar para Dani, outra formação sobre casamento.
Alguma pergunta? Hã? 300. Aí vocês vão lá nas caixinhas dela, falo para ela, olha, eu falei lá, isso tem muita paciência, eu jamais teria. Né, essas respostas assim, jamais, jamais, jamais. Mas eu ia imaginar a pessoa face a face, não ia. Alguém quer fazer alguma pergunta? De verdade, podem fazer. Olha, dizem, né, quando não faz pergunta, ou entendeu tudo, ou não entendeu nada. Eu quero acreditar que é a primeira, né? Entenderam tudo. Ah, não, até ali, olha ali. Bom, eu trabalho com consultoria de estilo, para quem não me conhece, e eu me sinto assim um pouco à prova viva, ainda muito falha, muito em construção, mas de tudo que a vivência com a Laís me trouxe. Até me emocionar. E o quanto isso foi formando a minha feminilidade. Eu não acho que não é questão só de gosto, sabe? E o quanto eu fui cada vez mais tendo contato com isso, podendo aprender com ela, podendo descobrir que a força não estava em mim, que eu não precisava me masculinizar, que eu não precisava estar bruta, que isso não precisava ser eu, que não era eu. Isso foi, claro, Deus, o aconselhamento em oração, ela sempre me instruindo, me levando essa vida de oração que eu não tinha antes. Sempre fui criada em família católica, mas eu não tinha essa vivência. E aí, quando a gente começou a ter a vivência, isso foi cada vez mais vindo para a minha vida. Então, eu digo assim que eu acho que o ponto de virada foi entender que a força nunca foi minha e que eu posso ser feminina e que eu devo ser feminina e que a gente se torna muito mais forte quando a gente é feminina, quando a gente se permite ser delicada, quando a gente se permite ser amável, quando a gente se permite ser paciente. E isso foi transformando a maneira que eu fui me vestindo, isso foi transformando a maneira que eu fui vivendo. E ainda está transformando, porque ainda tem muito, 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 muito. Então, até quando eu coloquei no Instagram que eu falei, a gente precisa cuidar da alma, a gente precisa se formar, a gente precisa buscar esse conhecimento que ela tem, e que ela tem que, assim, para os 4 cantos do mundo falar, porque isso faz a gente mais feliz, isso faz a gente mais, minimamente, né, muito falha, mas mais ordenada. Então, eu te agradeço. Desculpa, gente. Tá vendo como os brutos também amam, né? Eles choram. As brutas, né? Mais alguém? Quando estava falando, Laís, me lembrou muito outro livro, né? O Privilégio de Ser Mulher, né? Que eu comprei baseado na tua indicação. E lá fala muito disso, né? Exatamente sobre esse ponto. Que por melhor que seja, né, o nosso olhar para a nossa vocação, mas viver a vocação como mulher é um privilégio nosso mesmo, né? E eu concordo muito mesmo com o que a Laís falou e que a gente vive aqui no colégio, né? De ser essa mulher, não como o mundo hoje fala, desse empoderamento, mas da missão, né? Quando você vive o ser mulher com uma missão, né? E todo mundo sabe, né? Muito do que a Laís falou me alcança muito, muito, mesmo não tendo nenhum filho biológico, porque quando eu entendi o que era maternidade espiritual, eu quis vivê-la. Eu quis vivê-la. Então hoje, se nós estamos aqui, né, graças a Deus, porque eu disse, eu quero sim viver a vocação, né, de mulher e de mãe e de esposa. Porque essa vocação única, né, gosto muito também de Santa Edith Stein, ela fala isso. Essa vocação só vai se realizar se você conseguir ser esposa e mãe. Essa é a vocação nossa de mulher. E quando a gente não deseja viver isso, a gente precisa, né, olhar o que está acontecendo com a nossa consciência, com a nossa formação. Porque pode ser que ela esteja adormecida, a nossa consciência. E eu digo que hoje, infelizmente, tem muitas mulheres com essa consciência adormecida. Elas até sabem, mas, enfim, bombardeada de muitas coisas,
a gente acredita que não é para ser vivido, né? E aí a gente vai tomando posse de outras coisas que vão sendo oferecidas, né? Então, que privilégio esse nosso de estarmos aqui. Por isso que não tem problema a gente chorar entre amigas, né? Não tem problema da gente se sentir, porque a gente sente em casa. Tem uma mãe que o filho dela diz, mamãe, eu vou para casa. Ela, não, nós estamos indo para casa. E diz, não, a casa mirante, né? Porque ele se sente em casa. E esse também é o nosso papel, de levar os nossos filhos para lugares que eles se sintam em casa, né? Se é o colégio, que bom. Né, a nossa casa, esse nosso lar. Mas ele precisa se sentir em casa. E a gente só se sente em casa quando a gente é a gente, quando a gente está à vontade. Né? E é isso que eu vi aqui. Né? Não consegui nem sair dali, nem para beber uma água, porque cada palavra foi, pelo menos no meu coração, foi encontrando um lugar, né, que precisava ser. Mais alguém? Olha aí, várias mãos, tá vendo, querido? Se prepara que hoje é vigília aqui. Oi, Laís, parabéns. Foi lindo ver lá você falar sobre o seu livro. Eu já conheço a comunidade, não acompanhava de perto, mas você falou um pouquinho sobre a nossa profissão, né? Eu sou fisioterapeuta obstétrica, né? Então, acompanho mães durante o processo gestacional, parto e pós-parto. E você falou um pouquinho sobre a profissão, né? E eu vejo tantas mulheres se transformarem durante um trabalho de parto, que é a coisa mais linda e transformadora para mim. Porque as pessoas falam, nossa, Sara, mas você já está há 11 anos nessa profissão, e eu não me acostumo nunca. Então, estar aqui nesse local com mulheres maravilhosas aqui, acreditar que eu estou no caminho certo, porque eu entrei esse ano aqui no Mirante e já me sinto super acolhida, porque o mundo lá fora faz com que você pense que nós estamos erradas, né? Então, ouvir aqui isso que você falou, para mim foi assim, tá tudo certo, tá tudo bem você ser feminina, né? E até mesmo no meu processo, no meu trabalho, eu ainda sou julgada por isso, né? Porque você não pode acreditar num parto humanizado porque você não é feminista. Você não pode acreditar numa humanização porque você não é feminista, entendeu? Então, assim, eles acabaram ligando muito esse papel de humanização com o feminismo e não com a feminidade, né? Então, eu achei muito incrível essa parte realmente da profissão e me tocou profundamente, porque eu sou realmente completamente apaixonada pelo que eu faço e eu acho que é a consequência de um bom trabalho, né? Então, obrigada. Boa noite. Eu vou dar um testemunho sobre o meu casamento. Quando eu entrei na comunidade, que eu conheci tudo isso que a Laís falou, principalmente sobre ser intérprete da eternidade na minha vida e na vida da minha família, isso mudou a forma de viver. O meu marido não era católico, ele era totalmente contra, e eu posso falar isso porque eu estou entre amigos, o Vitor sabe disso, que ele faz parte disso. E uma das coisas que a Laís falava era que a gente não precisava forçar. Essas coisas a gente tem que respeitar e tocar a realidade com delicadeza. E quando eu entrei na comunidade, eu entendi que tudo que eu tinha intelectualmente dentro de mim, que eu já vivia, para que o Felipe, o meu esposo, entrasse nisso também, ele tinha que sentir amor como eu sentia. Isso foi o que eu aprendi. Então, a partir do momento que eu coloquei amor em cada detalhe da minha casa, ele chegava em casa do trabalho, cansado, achando que ele ia ter que fazer nada, não. A casa, eu estava ainda em licença maternidade, estava toda perfeita, toda arrumada, porque era a forma que ele via que eu podia, que eu transformava tudo que estava vivendo no meu coração, toda aquela felicidade e amor que eu sentia de Deus, principalmente depois de uma aula sobre filiação divina, porque no puerpério de um primeiro filho, de uma primeira maternidade, um marido trabalhando fora o dia inteiro, muitas pessoas se sentem só. Eu me sentia só. Só que a partir do momento que a minha oração me começou, inclusive tu indicas um livro chamado Ele e Eu, que ela fala o tempo inteiro, minha filhinha, hoje eu ouço Deus falar comigo como minha filhinha. E quando eu estava ali arrumando a minha casa, cuidando da minha filha, e pronta para esperar o meu marido chegar, com a cervejinha na geladeira,
Era o que eu pensava. Minha filhinha, o seu esposo vai chegar e vocês vão ter mais uma noite, que talvez tu passe a noite inteira acordada, cuidando depois dos filhos, mas ele vai entender que tu estás sendo cuidada. Hoje, graças a Deus, o processo do meu marido de conversão foi a partir daí. Não sei os que o conhecem, ele hoje é um católico até muito mais forte, talvez, do que eu, porque eu tenho um monte de coisa para fazer no dia a dia e ele tem uma vida de piedade muito maior do que a minha nesse sentido de oração, de missa diária. Então, eu só tenho que agradecer a essa família, a Nosso Senhor, Nossa Senhora, São José Maria, e agora o colégio, porque também faz parte da gente. É isso, gente. As minhas amigas. Oi, gente, boa noite. Eu vou tentar falar um pouquinho, é difícil, porque são muitas coisas, mas eu acho que a Laís merece esse agradecimento em público num dia tão especial para ela. Bem, a primeira coisa que ela me deu foi o mirante. Acho que não é nem um pouco, né? Porque realmente trata-se de uma família de meninas, mulheres, amigas, professora, diretora. Então, eu conheci melhor o colégio por conta dela, da família dela. E eu fui entendendo aos poucos do que se tratava. E, na verdade, a formação de virtudes que ela ensina na comunidade a qual eu entrei, essa formação de virtudes, ela é fantástica. E eu queria ter tido de criança, desde criança. E eu só fui entender e organizar melhor adulta. Então, e eu sou tão maravilhada com o que vem acontecendo para mim, como ferramenta, como respostas, e eu penso, todo mundo deveria ter, imagina meu filho, então ele precisa ir para lá. E quando eu descobri que o Mirante comungava das mesmas ideias, eu falei, nossa, é lá, nem acredito, é lá. E aí a gente fez todos os nossos esforços para estar aqui. Meu esposo também não, ele acompanha, mas não acompanha na mesma dimensão que eu, mas estamos aqui, nesse testemunho aí também. Então, assim, eu entrei na comunidade também porque a minha mãe me soprou. Que engraçado, porque eu tinha tido uma conversão, que eu sempre fui católica, muito próxima a Deus e tudo mais, mas tem aquele ponto da vida que é uma virada de chave. E eu estava ainda mais perdida no mundo, porque eu já me sentia um pouco diferente da manada, desde sempre, né? Pela vocação maternal, pela doação. Eu até lembro, como eu estou com meu marido há 25 anos, inclusive amanhã a gente vai fazer 15 anos de casamento, então a gente se conheceu com 17 anos, sempre namorou, nunca ficou um dia separado, essas coisas. Então, assim, eu era tida como a base da cadeia alimentar em alguns grupos. Como assim? Tipo, a Mari é a boba, é a lesa, é a Amélia, todo mundo. Quem é que manda no grupo? Então, assim, lá atrás diziam essas bobagens. Então, assim, e hoje eu só entendo que cada vez mais está tudo certo, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Isso é uma vocação, é intuitiva. Só que, depois da minha conversão, só piorou o mundo, né? Porque eu fiquei ainda mais perdida. Meu Deus, tem tudo isso mais ainda para acontecer. E eu estava assim, sem saber me recolocar diante de tanto. E aí minha mãe sugeriu. E aí eu preciso falar, porque é bom lembrar do que é bom da Bebel, né? Da Isabel. Que, por sinal, todas as missas eu rezo por ela, porque vem no meu coração, né? E quantas pessoas não rezam por ela? Eu fico pensando. E ela também fez parte desse meu processo. Olha só como Deus age, né? Na vida de todos nós. Então, assim, quando teve esse momento, a gente prestou mais atenção na Laís e no Vitor, porque a gente já conhecia eles aqui da cidade. São amigos de amigos próximos nossos. E aí a gente, né, se solidarizou e tudo mais, foi se aproximando, prestou atenção. E após isso a minha mãe comentou, minha filha, você que está se sentindo tão perdida e tal, está tentando se achar. E a Laís? E essa comunidade dela? Por que você não vê como é que é isso? No dia apareceu no Instagram do nada, entre hoje e o último dia. E aí eu entrei e realmente, assim, deu incidência, né, que Deus bota a gente. E aí, realmente, assim, foi tudo compactuando, né? Então, eu tenho amigos da obra, que também já me falavam da obra. Enfim, então, eu só entendi a maneira como ela fala, o que já acontecia comigo. Então,
é libertador, é maravilhoso. Eu só posso te agradecer pelo teu dom, pelo teu estudo árduo, né? Pela maneira com que você se dedica para a tua vida e transborda isso para tantas vidas, já minha, muito. E para terminar já, o Vitor, né, é sempre tão também especial, como quem não conhece, nem todo mundo, mas muita gente no Brasil conhece, inclusive, eu até vi primeiro o trabalho dele antes do que o teu, e já estava maravilhada, poxa, nossa, como ele fala bem, olha quanta coisa linda e tal, já era após a minha conversão, quando eu conheci ele. Mas aí, quando apareceu a Laís, eu falei, Eras, eu acho que ela é ainda melhor que ele, se é que é possível. No sentido de que a maneira que ela fala é ainda mais palatável para mim. Não que a dele não seja, mas é que a dela é para mim, é diferente. A docilidade, a leveza, tantas coisas. Eu adoro quando os dois falam juntos, acho tudo ótimo. Mas é incrível como ela consegue se colocar... Aí vem, fechando aqui a nossa aula de hoje, a formação. Ela dá o testemunho de como ela faz isso na vida, porque assim, eu já vi vários programas deles, e ela fica calada, ela espera, ela deixa ele falar, e ela só fala quando realmente chamam, e eu sei que ela tem muito a dizer, e eu digo, como ela consegue se segurar tanto? Então ela é muito, né, muito virtuosa nisso tudo também. E a gente aprende o tempo todo. E assim, essa capa, não, ela deixou ele mudar a capa. Olha que eu era a base da cadeia alimentar lá atrás, já diziam que tudo é teu marido, tu é uma santa. Aí que bom, né, gente? Lá atrás me diziam que eu era uma santa, porque eu era só uma esposa, só isso. Então, assim, e aí meu marido, depois da minha conversão, agora pronto, ela quer ser freira. Aí eu digo, não, relaxa, não vai rolar essa parte da freira. Não, não é isso, é outra coisa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Então, assim... Aí, quando a Laís deixou assim a capa, eu digo, olha que eu faço de um tudo para essa casa, para esse homem, para esses filhos. Mas, Eras, eu não sei se eu ia conseguir, assim, eu ia dizer, não, peraí, o livro é meu. E assim, a gente sempre vai aprender muito. E fechando, para falar de maternidade, essa é a última mesmo, eu tive essa inspiração ontem, compartilhando já com todas as mães, uma palavra do Evangelho desses dias que falava assim, Jesus falava, vocês vieram a mim não porque vocês viram os milagres, mas porque vocês ficaram saciados. E me tocou isso. E aí eu ainda dou de mamar para o meu filho, que ainda vai fazer 2 anos, como eu consegui fazer com o primeiro, estou conseguindo com o segundo. E aí eu pensei, por que eu gosto tanto de dar de mamar livre demanda? É isso, porque ele fica saciado. Gente, a gente vê o nosso próprio filho se saciando na gente, é como a gente se sacia em Deus. Então, assim, a Laís outra hora explica melhor isso. Parabéns. Obrigada. Eu tinha decidido que eu não ia falar, mas eu me senti obrigado a falar, porque eu estava muito emocionado ali atrás vendo. O Stendhal, que é um grande romancista francês, dizia que o maior elogio que se pode fazer a um autor é que ele é sincero. E esse livro é profundamente sincero. Eu o acompanhei desde o princípio das leituras que o motivaram. Eu vi a Laís ensaiando os argumentos da comunidade, eu vi ela respondendo as caixinhas no Instagram, e eu vi com uma mente literária, a pré-história de uma obra, que é muito mais do que um livro. Porque todos nós temos uma obra, que é a nossa própria biografia. E certas obras são tão fecundas que se transbordam e geram vida. E a Laís gerou 9 vidas, né? 4 estão aqui na Terra e 5 estão no céu. E gerou também a nossa vida de casal. Por isso que quando ela me convidou, ou melhor, me intimou a escrever o prefácio, a minha primeira reação era, obviamente, dizer não. E eu começo dizendo que eu suspendi o constrangimento de escrever o prefácio da minha própria esposa, algo que pode parecer patético, porque eu me sentia de algum modo coautor. Mas eu pensei que eu não era só coautor, eu era o primeiro beneficiado de toda essa
profunda caridade que transborda do coração da Laís. Porque, sinceramente, ela não gosta muito disso. Ela tem uma reserva, uma timidez, ela não queria se expor, ela não queria se apresentar, mas o amor nos coage, diz São Paulo. O amor nos constrange. E é emocionante que a gente esteja aqui no Mirante também fazendo esse lançamento. Porque quando a gente começou a lançar, pensar no dia de lançar, eu muito mais empolgado do que ela, porque eu, talvez diferente dela, adoro isso aqui. Eu acho que é uma grande festa encontrar com os alunos e encontrar com os leitores. Para mim, é uma parte constitutiva do processo de escrever, que é um processo muito solitário e ingrato, porque, como dizia o Drummond, a luta contra as palavras é a luta mais vã, no entanto, lutamos, mal rompe amanhã. Né? E ela é tão boa lutadora com as palavras, ela encontra tão bem as palavras, vocês estão vendo, e vocês vão ver, sobretudo no livro, porque eu acho que é uma celebração do amor que ela dedica todos os dias a mim, a vocês, e agora tu tens não só amigas mães mirantes e alunas da comunidade, mas tu tens também leitoras e leitores também, tu falaste do Adonias, do Gilmar, de mim mesmo, do editor que leu também e gostou, e que vocês compartilhem tudo isso, porque tudo isso vem de Cristo, de Maria, de São José Maria, dos filhos dele. Depois de amanhã eu vou almoçar com o grande padre Milton Ferreroni, que está consignado aí no prefácio. Muitos conhecem, eu acho, um sacerdote da obra que mora em Fortaleza. E eu pensando, hoje eu confirmei o almoço com ele na sexta, pensando, caramba, vou encontrar com um padre tão decisivo na minha vida. Lá em 2013, 2014, quando eu ia para Fortaleza receber formação, e hoje estou doido para contar para ele tudo que Deus já fez. Porque a origem desse livro, entre outras coisas, são os livros da editora Quadrante, que nós começamos a ler há mais de 10 anos atrás. E nós não conseguíamos só ler, nós queríamos também compartilhar, começamos a vender, a emprestar, a fazer pequenas palestras. No começo, vinha testemunha histórica disso, pequenas palestras com 3 pessoas, 2 pessoas. Hoje a gente vê esse jardim florido. Né? E por fim eu queria dizer uma coisa, eu sou o único homem, além dos meus amigos que estão gravando, mas do Mirante, vocês são a alma da família. Vocês são a alma do colégio. As mulheres são muito mais virtuosas do que os homens. Os homens são brutos. Nós somos toscos. Nós somos muito mais carnais. Nós somos muito mais materiais. As nossas preocupações gravitam em torno da política, da economia, quando não do futebol. Com todo respeito. Nosso grupo Futimirante, assim, é 99,9% de coisas. De vez em quando tem uma oração, tem um diácono, tem uma coisa. E eu tenho certeza que o grupo de vocês deve ser preocupação com os filhos, preocupação com os maridos, preocupação transcendente com a felicidade do outro. Vocês sabem amar, nós tendemos muito mais ao egoísmo, nós tendemos muito mais ao materialismo, ao hedonismo, e vocês estão pensando sempre em coisas mais sublimes. Então, continuem, assumam essa vocação feminina, porque nós, os maridos, os filhos, o colégio, toda a sociedade tem muito a ganhar com vocês. No meu prefácio, que chama Eva, Marta e Maria. Eva, Marta e Maria, que são 3 personagens, claro, que protagonizam a reflexão da Laís, que começa com o tema do pecado original e de Eva, da desordem da alma feminina, da inquietude da alma feminina, que depois se equilibra no trabalho de Marta e na oração de Maria. Se vocês aceitarem, tomarem esse livro como uma meta de vida, que não é da Laís nem dos padres ou dos autores, que é a meta de Cristo. Porque quem chama é Cristo. Tenho certeza que vocês vão ser muito mais felizes se doando, se entregando, se dedicando. E eu quero te dizer sim, meu amor, publicamente, quanto valeu a pena, né? Eu lembro no quarto da doutora Sumaia, uma querida amiga nossa que vai ler esse livro com muito gosto, que é uma mulher muito especial na nossa vida, em São Paulo, nas semanas ou na semana anterior da cirurgia de crânio do Vicente. E eu lembro da Laís na cama com o celular na mão, dizendo assim, eu acho que eu vou abrir um perfil.
fechado. E ela fez a coisa mais contraintuitiva e mais errada do ponto de vista do marketing digital. Porque o marketing digital é abertura, é expansão, é compartilhamento, é crescimento viral e ela fechou. E mesmo assim, ninguém acende uma lanterna para pô-la debaixo da mesa. A luz de Cristo nela resplandeceu e alcançou já mais de 1.500 leitoras que já têm esse livro, em 2 semanas. Eu digo isso com muito orgulho, porque eu era o maior entusiasta. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que essas ideias iam fecundar, porque não são ideias dela. Ela é apenas um envelope, ela é apenas uma transmissora, ela é apenas uma apóstola, uma enviada, uma embaixatriz de uma mensagem muito poderosa, que é a mensagem do amor, que é a mensagem da doação. Que bom que tu abriste esse perfil, que bom que tu te doaste, e que bom que tu aceitaste a ajuda com muita humildade minha, do Gilmar, do Adonias, E às vezes ela, por exemplo, quando eu escolhi a capa e passei para o Adonias, a gente começou a conversar, e eu fiz questão de colocar o texto do Adonias no livro, né, ajudei a organizar as ideias, porque ele também é um vulcão em ebulição e falou muitas coisas. E quando eu escutei o áudio dele, eu percebi que tinha umas 15 ideias que precisavam ser organizadas. Eu falei, Adonias, tu deixas eu organizar essas ideias? Ele, deixo. Eu organizei as ideias, claro, ele assinou, o texto é dele, né, mas muito bom o texto. Acho. E a Laís foi assim, tá bom. Essa é a capa, tudo bem, esse é o título, tudo bem. Esse é o prefácio. E que bom! Parabéns, meu amor. Mas é porque eu tenho a sensação com o livro, é que ele não é meu. Eu realmente estou transmitindo uma mensagem. Então, mesmo para mim, tá bom a capa. Se essa capa é melhor, se ela é mais representativa, eu não me sinto autora do livro. Então, para mim, por isso que não tem muito sentido fazer o meu lançamento. Tem sentido convidar minhas amigas para conversar sobre o assunto. Então, assim como as ideias, é por isso que eu faço tanta questão de dizer, olha, gente, foi tudo eu bebi na formação, nos livros, no padre. Eu deixei fecundar a minha vida como eu espero que fecunde na vida de vocês. Mas eu me sinto tão pouco autora do livro quanto eu escolhi a capa, porque realmente eu me sinto esse envelope.